vivemos a cólera é porque falhamos em alguma coisa, mas que podemos combater este surto, sim podemos, nós podemos unir forças, combater o lixo. Como é que você tem cuidado do seu lixo? Onde é que você tem depositado o seu lixo? A céu aberto? Será que você tem um aterro sanitário, ou seja, um depósito de lixo? Será que as equipas de recolha de lixo têm passado na sua zona? Tem de se fazer essas questões. E se não é aquela pessoa que tem hábito de cuidar do seu lixo, é bom que cuide, pois estarás a prevenir a saúde da sua família e da sua comunidade. E isto é importante, é o maior bem que você pode oferecer a alguém. É o maior presente. Fora o presente de aniversário que podemos oferecer a alguém. E hoje também há muitos aniversariantes a comemorarem mais uma a risonha primavera, a apagarem mais uma vela, e nós certamente vamos parabenizá-los pelos seus 15, 16, 20, 30, não sei quantos anos que estão a completar.